Olá pessoal, tudo bem? Realizando mais um vídeo sobre temas importantes para fim de concurso público do exame da OAB, hoje eu resolvi falar sobre um tema específico do processo penal que diz respeito à distinção entre a emendatio libelli e a mutatio libelli. Esse tema ele está disposto no artigo 383 e 384 do nosso Código de Processo Penal e é de suma importância a sua leitura para melhor entendimento da matéria. Ele também está distrito à principiologia fundante do nosso sistema penal acusatório, do sistema penal mais garantista, do nosso Estado democrático e social de direito, fundado em princípios como o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, em toda a principiologia fundante dentro da sistemática do novo processo penal, ou seja, de um processo penal mais garantista, vislumbrado dentro de uma perspectiva do sistema penal acusatório, de um tratamento mais igualitário entre as partes processuais, havendo uma distinção de funções entre a acusação, a defesa e o julgamento, entre o Ministério Público ou a vítima, o réu e a sua defesa, e também ao juiz, um juiz mais imparcial, que vai julgar esse litígio penal de uma forma mais imparcial para com a nossa sistemática penal. Então, essa é a perspectiva, fundada também no conceito de sentença penal condenatória ou absolutória, nessa adstrição no princípio da correlação entre a acusação e a sentença, seja absolutória ou condenatória, numa adstrição, congruência ou correlação entre a acusação e a sentença. Eudílio Pacelli de Oliveira, ele ressalta que esse princípio da congruência, ele advém do nosso processo civil, onde o juiz, o magistrado no âmbito civil, ele tem que estar adstrito ou congruente ao que foi pedido no processo, na petição inicial. Ou seja, ele não pode prolatar uma sentença ultra petita, extra petita ou citra petita. Ele deve se abster, ele deve estar adstrito ao que foi pedido. E aqui, Eugênio Pacelli de Oliveira coloca que há uma distinção entre a sistemática do processo civil e a sistemática do processo penal. Por quê? Porque no processo penal, essa adstrição, essa congruência consiste tão somente na causa petendi, ou na causa de pedir, ou seja, no fato imputado ao réu, no fato imputado ao acusado. O que foi imputado ao acusado? Foi furto? Foi roubo? Foi homicídio? Foi latrocínio? Então, o juiz, ele deve julgar de acordo com o que foi imputado, ao fato imputado. E essa é a distinção entre o processo penal e o processo civil. O processo civil, ele é mais específico, ou seja, o juiz deve julgar de acordo com o que foi pedido especificamente. Deve ser um pedido certo e determinado de acordo com o nosso Código de Processo Civil. Já no Código de Processo Penal, dispõe que o juiz ele deve estar adstrito ao fato imputado, ou seja, tão somente a causa de pedir, e não ao pedido específico propriamente dito, porque o pedido ele deve ser genérico, ou seja, de condenação ou de absolvição, de condenação a uma pena que vai estar disposta no nosso Código Penal brasileiro, que vai ser entre 6 a 20 anos no caso de homicídio, de 1 a 4 anos no caso de furto simples, de 4 a 10 anos no caso de roubo simples, de acordo com o caput do artigo 157 no nosso Código de Processo Penal. Então, a especificação da condenação, do pedido, vai ser feita pelo juiz quando da dosimetria da pena, na sentença penal condenatória. Ele que vai dispor das circunstâncias judiciais do artigo 59 do nosso Código Penal e que vai determinar qual vai ser a pena a ser cumprida pelo réu, que vai ser especificado o pedido pelo juiz quando da sentença penal condenatória, e não
pela acusação e não pela denúncia ou pela queixa, que vai só descrever as circunstâncias de fato imputadas ao réu e que vai ser, então, julgada pelo nosso magistrado. Então, aí há que haver uma distinção entre a sistemática do nosso processo civil e do nosso processo penal. Agora, adentrando propriamente ao tema desse vídeo, qual é o conceito de emendatio libelli? Ou seja, como a própria nomenclatura da palavra, do termo latino, fala emendatio libelli, emenda do libelo, emenda da acusação. E emenda em que sentido? Alteração tão somente da descrição jurídica do fato, ou seja, da classificação do delito, ou da tipificação do delito. Dispõe no nosso artigo 383 do Código de Processo Penal sobre a emendatio libelli, dispondo que o juiz, sem alterar as circunstâncias de fato da denúncia ou da queixa, ele vai poder alterar ou modificar a descrição jurídica do fato, ou seja, a tipificação, de acordo com o que está descrito das circunstâncias de fato, das disposições naturais que foram descritas na denúncia ou da queixa, da peça acusatória, da peça exordial acusatória. Então, ou o Ministério Público ou a vítima no âmbito da ação penal privada vão então descrever os fatos imputados ao réu ou os fatos imputados ao acusado e vai haver a classificação desse crime, a capitulação desse crime, dispondo do artigo do Código Penal, da tipificação legal do crime, e vai haver então essa emendatio se, de acordo com as circunstâncias descritas na peça acusatória, não estiverem de acordo com a capitulação legal, não estiverem corretas. Então, houve um equívoco da acusação, um equívoco do Ministério Público ou da vítima no âmbito da queixa-crime. E esse equívoco vai ser, então, dirimido, vai ser, então, solucionado pela emendatio libelli, ou seja, o juiz, quando dá sentença penal condenatória, ele vai poder, então, alterar ou modificar essa capitulação legal, essa descrição jurídica do fato imputado e vai imputar corretamente a tipificação legal do crime de acordo com o nosso Código Penal brasileiro. Quando que vai haver essa alteração, essa emendatio libelli, essa emenda do libelo, ou emenda da acusação? Vai haver na sentença penal condenatória, não sendo necessário dar a oportunidade para a defesa se manifestar sobre essa emenda, sobre esse emendatio libelli. Por que não se dá oportunidade tanto à defesa quanto para a acusação? Porque não vai haver modificação em relação aos fatos. Como nós sabemos, segundo o brocardo jurídico, o brocardo latino já disposto, o réu, ele se defende dos fatos e não da capitulação legal, e não da descrição e das circunstâncias legais, mas sim do fato a ele imputado. Então, como não vai haver alteração do fato imputado, as circunstâncias fáticas serão as mesmas, só vai haver alteração das circunstâncias jurídicas, ou seja, da alteração da capitulação legal do crime imputado. Então, não vai haver uma violação ao seu direito de defesa, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal. E é por isso que o juiz ele pode fazer essa emendatio libelli no âmbito da sua sentença penal condenatória, quando ele irá prolatar essa sentença penal condenatória. Também dispõe no artigo 383 que essa emendatio libelli, ela pode ser feita quando da alteração da capitulação legal do crime,
tanto se houver uma maior gravidade da pena imputada, ou seja, se dessa alteração da capitulação for uma alteração que vai haver uma pena, a imposição de uma pena de maior gravidade ao réu, mesmo assim o magistrado ele pode realizar essa alteração. Por quê? Porque não houve uma alteração dos fatos, e tão somente da tipificação legal de acordo com o nosso direito penal. Também dispõe no artigo 383, parágrafo 1º, que se houver essa emendatio libelli, essa alteração na capitulação legal ou na classificação do crime, e puder ser realizada a suspensão condicional do processo, poderá haver essa imposição. Também tem a súmula 696 do Supremo Tribunal Federal, dizendo que se houver todos os elementos que ensejem a realização da suspensão condicional do processo, vai haver a necessidade dessa imposição. E se o Ministério Público não concordar com a imposição dessa suspensão condicional do processo, o magistrado, se dissentir ou se não concordar com o Ministério Público, ele poderá mandar esse processo para o Procurador-Geral do Estado para que assim o faça, que altere esse processo penal para a sistemática da suspensão condicional do processo, ou se ele dissentir, aí o magistrado ele vai ter que concordar com o que foi disposto pelo Procurador-Geral de Justiça, de acordo com o que dispõe a sistemática do artigo 28 do nosso Código de Processo Penal. Então, há que haver uma leitura complementar, uma leitura subsidiária entre o artigo 383, parágrafo 1º, o artigo 28 do nosso Código de Processo Penal e também a súmula 696 do Supremo Tribunal Federal. Também dispõe seu parágrafo 2º do artigo 383 do CPP, que se, de acordo com essa alteração da capitulação legal do crime, na acusação, na denúncia, houver uma desclassificação do crime e nessa desclassificação houver uma alteração da competência, o juiz ele vai remeter esse processo para o juízo competente. E isso vai ser uma alteração da competência. E por que da importância dessa distrição, voltando agora ao princípio da correlação ou da distinção ou da congruência da acusação com a sentença penal, condenatória ou absolutória? Porque com essa distrição vai poder se haver melhor a competência penal, vai poder se haver o rito processual, o procedimento a ser adotado, ou especial, ou comum, ou ordinário, ou sumário. Então, há que haver essa distrição para melhor composição do próprio processo penal, do procedimento que vai haver. E também da sistemática da própria propositura ou da imposição da pena quando da condenação do réu nessa sistemática do nosso processo penal. Já a mutatio libelli, ou seja, mutatio, mudança, alteração do próprio libelo, da acusação. Então, não vai ser uma mudança, alteração, uma emenda na capitulação legal como na emendatio, não. Vai ser uma mudança, alteração da própria circunstância de fato. Vai ser mudado o fato imputado ao réu e não tão somente a sua capitulação legal, a sua tipificação legal como na emendatio libelli. Dentro da perspectiva da mutatio libelli, de acordo com o artigo 384 do Código de Processo Penal, há que haver essa mudança, essa alteração do libelo, da acusação, de acordo com a instrução processual. Quando a audiência de instrução
do processo penal, finda a instrução do processo penal, se o Ministério Público ele vislumbrar que há a possibilidade de uma alteração das circunstâncias de fato relacionadas ao processo penal por uma elementar que não foi vislumbrada quando da proposta, da propositura da denúncia no âmbito da ação penal pública, houve uma alteração das circunstâncias de fato, ou seja, uma testemunha, por exemplo, que fez o seu depoimento e que mencionou uma alteração das circunstâncias de fato na denúncia. Há que haver ressaltar um detalhe dentro da perspectiva da mutatio libelli. Essa alteração das circunstâncias de fato não são umas circunstâncias novas, que são alheias ao fato propriamente dito, ao fato principal. As circunstâncias elas vão ser modificadas, mas vão ser tão somente em relação ao tipo, à circunstância principal. Ou seja, se houver a mudança das circunstâncias de fato principal, há que haver uma nova ação penal, a propositura de uma nova ação penal, com uma nova acusação, com uma nova denúncia ou com uma queixa criminis, e não uma mutatio libelli. Então, a mutatio libelli é uma alteração das circunstâncias de fato relacionada ao fato principal. O fato principal é o mesmo, porém, há uma mudança das circunstâncias de fato. Exemplo dessas circunstâncias de fato: o réu ele foi denunciado e acusado por uma circunstância de fato que envolveu o furto descrito no artigo 155 do nosso Código Penal, ou seja, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. E durante a instrução processual, na audiência de instrução do processo penal, se aferiu pelo depoimento de uma testemunha que houve violência ou grave ameaça quando da subtração da coisa alheia móvel. Então, a descrição do fato mudou. Por que mudou? Porque não houve só a subtração da coisa alheia móvel, houve a subtração com violência ou grave ameaça, o que descreve a situação do crime de roubo e não o de furto do artigo 155. Então, esse é até um exemplo bem citado, bastante citado na doutrina de mutatio libelli, porque vai mudar as circunstâncias de fato e que vai ensejar, então, a necessidade de uma manifestação da defesa e também da acusação. Da defesa, então, vai ser manifestado em 5 dias sobre esse aditamento da acusação feito pelo Ministério Público e realizada a manifestação da defesa com relação a esse aditamento. Manifestou-se, então, a defesa. O juiz, ele vai, então, dispor para ambas as partes, ou seja, a acusação e defesa, para que eles possam arrolar mais 3 testemunhas sobre esse fato imputado, esse aditamento da denúncia, que vão ser ouvidas em uma nova audiência de instrução, em continuação àquela que já foi realizada anteriormente, e vão haver novos debates e uma nova prolatação de sentença de acordo com aquele aditamento, com o que foi aditado, se for aditado, se for admitido o aditamento pelo juiz. Então, daí dispõe também os parágrafos do artigo 384, que se não for aditada a denúncia pelo Ministério Público, vai haver a aplicação novamente do artigo 28, ou seja, o magistrado dissentindo ou discordando do Ministério Público, no sentido do aditamento, vai então levá-lo ao
Procurador-Geral de Justiça, que irá refazer ou irá fazer essa alteração, irá fazer esse aditamento na denúncia, ou discordando do magistrado e concordando com o Ministério Público, não vai realizar esse aditamento, e daí o magistrado vai ter que concordar com esse não aditamento. Aí o que vai acontecer? O magistrado ele vai proferir uma sentença penal absolutória. Por quê? Porque o pedido, a causa petende, de acordo com Eugênio Pacelli de Oliveira, não vai estar adstrita, não vai estar congruente, não vai haver correlação com a condenação e vai haver uma absolvição nesse sentido. Também há uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 453, que dispõe que a mutatio libelli, ela não poderá ser aplicada dentro da perspectiva do Tribunal Superior, ou seja, do TJ, de segundo grau, de segunda instância. Por quê? Porque senão vai haver uma supressão de instância, porque o réu ele não vai poder se defender das novas circunstâncias de fato a ele imputada. E vai haver uma violação do princípio do contraditório, da ampla defesa, do princípio do devido processo legal e de todo o nosso sistema do processo penal acusatório já disposto anteriormente. Então, a emendatio libelli poderá ser realizada dentro da segunda instância e a mutatio não, de acordo com a súmula 453 do nosso STF. Aqui haver também, ressaltar um detalhe dentro da perspectiva da emendatio libelli, porque ela poderá haver em segunda instância, porém não na perspectiva de uma reformatio impejus, ou seja, se tão somente a defesa recorre da sentença penal condenatória e não a acusação e não o Ministério Público, não poderá ser feita essa emendatio libelli. Por quê? Porque vai haver uma reforma para pior. Se houver uma reforma para pior, não poderá haver essa reforma tão somente na perspectiva do recurso da defesa, porque é vedada a reformatio impejus, ou seja, a reforma para pior. Ele não vai poder haver essa alteração na capitulação legal se houver uma maior gravidade na imputação ou na aplicação da pena quando da sentença penal condenatória no âmbito do segundo grau. Isso também é defendido pela nossa doutrina majoritária, inclusive Eugênio Pacelli de Oliveira e também Fernando Capês. Há um exemplo de um julgado do nosso Superior Tribunal de Justiça de lavra de Marco Bellizzi, em que no âmbito da mutatio libelli foi imputado ao réu o crime de roubo, descrito no artigo 157 do nosso Código Penal. Porém, não conseguiu se comprovar, o Ministério Público não conseguiu comprovar todos os elementos fáticos e probatórios com relação ao crime de roubo. E, posteriormente, ele quis fazer um aditamento da denúncia no âmbito da mutatio libelli, imputando a receptação do artigo 180. Dentro da mesma perspectiva dos fatos realizados, das circunstâncias de fato descritas na denúncia, na peça exordial acusatória. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça disseram que não haveria essa possibilidade, tendo em vista que os crimes imputados são autônomos, eles não são subsidiários, dentro da perspectiva do roubo, ou do crime patrimonial do roubo e da receptação. Como fez o Ministério Público quando da acusação ou do aditamento da denúncia ou da mutatio libelli, imputando alternativamente ou o roubo ou a receptação.
os ministros do Superior Tribunal de Justiça disseram não. Não é possível essa imputação de forma alternativa, tendo em vista que a imputação, dentro da perspectiva do processo penal, ele deve ser determinado, deve ser certo, para que o réu ele saiba o que está sendo imputado e possa assim defender, de acordo com o princípio da ampla defesa, do contraditório e do princípio do devido processo legal. Assim, foi absolvido o réu dentro da perspectiva da impossibilidade da mutatio libelli em uma imputação alternativa do roubo e da receptação de coisa roubada. Essa é, então, as distinções entre os elementos da emendatio libelli e da mutatio libelli. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.